Oi, gente! No Brasil, somos mais de 3 milhões de idosos com algum tipo de dificuldade, como comer ou ir ao banheiro sozinho. Quem é que cuida? Nós já tratamos disso aqui no programa, este é o segundo. A família é a maior cuidadora. Agora, menos de 1% dos idosos brasileiros com alguma dependência está em uma instituição de longa permanência, os asilos, como eram chamados antes. E o país está envelhecendo. Em 2025, seremos o 6º país mais velho do mundo. O Sou 60 está começando agora. Vilma Henriques é considerada a primeira-dama do Teatro Mineiro. A carreira da atriz começou em 1959 como apresentadora na TV Itacolomi. Logo foi convidada para fazer peças de teatro e não parou mais. Vilma ganhou 8 prêmios de melhor atriz de Minas Gerais. Em 2015, aos 85 anos, teve um acidente em casa e foi morar em um lar de idosos. Mas ela não saiu de cena. Órfã de pai aos 14 anos. Apesar das dificuldades financeiras, estudou nos melhores colégios daquela época. Colégio Santa Maria, de irmãs dominicanas, francesas. Formou, namorou, noivou, mas não casou. Seu amor maior, seu amante constante, o teatro. Isto faz 53 anos. 53 anos de amor fiel ao teatro. Recebeu muitos aplausos, vários convites para aqui, para fora dali, muitos troféus, muitos diplomas. Mas ela não foi para lugar nenhum. Continuou nas Minas Gerais. O palco é um anto sagrado para mim. Eu não sinto nada. Nem uma dor de cabeça, nada. Sabe por quê? Porque eu fiz isso a vida inteira por amor. Eu fiz sucesso porque era meu destino fazer. Se eu tivesse ido para o Rio, como tive a oportunidade de ir, hoje eu estaria num status muito bom. Mas não fui. Primeiro por covardia, que eu não achava nada legal viver em Rio de Janeiro e em São Paulo. A imprensa sempre me deu muito valor também, muito prestígio. Veio um insight na minha cabeça. Eu estava parada pensando assim, já tinha quebrado o fêmur, já estava operada, estava na minha casa, no meu quarto, vendo televisão. Estava sofrendo uma situação muito desagradável, em termos humanos e pessoais, porque você fica dependente de tudo. Você não tem onde ir, como ir, nada, você não faz nada. Você fica entregue ao ser humano, ao seu próximo. Esse insight me deu, eu liguei para a Madalena e falei com ela, eu quero ir embora daqui, eu quero morar numa clínica. Ela falou, você ficou doida? Eu fiquei, não. É a sua casa, suas coisas, acaba, vende, aluga, dá, faz o que quiser. Lar, viver melhor, bonito, né? Aliás, o nome impressionou, sabia? Gostei do nome. 30 anos atrás se lutava, né, a nossa geração, a minha geração, lutava para creches, né, porque creche, as crianças tinham que ser cuidadas pelos pais, era um absurdo você botar seu filho na creche. Hoje não, hoje é um default, né, as crianças vão para a creche com 4 meses, 6 meses de idade. Então, se essa minha geração, que é a geração dos baby boomers, né, geração que está começando a envelhecer, vai começar a envelhecer, essa geração brigou, né, para você ter alternativas de cuidados não familiares para as crianças. Eu acho que agora a gente vai ter que brigar para ter alternativas de cuidados não familiares para nós, para os idosos. Em relação às instituições de longa permanência no nosso país, elas refletem a mesma desigualdade que a gente tem fora delas. Quer dizer, a gente tem instituições de padrão classe AAA, né?
Mas nós temos também instituições precaríssimas. Então, o que a gente precisa melhorar? Hoje, menos de 1% dos idosos estão em instituições no Brasil. Mas isso não é reflexo de uma atenção maravilhosa da família, nem de um Estado que está ao nosso lado ajudando o tempo todo. Isso é reflexo da falta de políticas. No meu caso, eu cuido de uma mãe que tem 87 anos com Alzheimer. Muita falta de poder público, aonde procurar assistência, onde procurar ajuda. Se você vai para a Europa, você tem em torno de 7 a 10% dos idosos institucionalizados. Mas não são quaisquer idosos, são aqueles mais frágeis, aqueles que as famílias realmente não têm como cuidar. Isso vai chegar para nós, né? Por quê? Porque os filhos hoje as famílias hoje são menores, os filhos são menos numerosos, não moram na cidade ou no lugar ou próximo aos pais, eles vão morar onde tem emprego, onde tem trabalho, né? Então não tem essa garantia de que porque você tem filho, você vai ter alguém que te cuide. Não sei se a sociedade como um todo, mas eu creio que o núcleo familiar teria que ser solidário, primeiro entre si, né, para depois buscar fora na sociedade. Não fui uma mãe que fica acordada na calada da noite esperando seu filho. Eu fui uma mãe aplaudida depois de cada cena que eu fazia. Eu sinto muita falta da minha vida, da minha casa, do meu mundo, dos meus amigos, das pessoas. Eu quis vir morar aqui. Madalena Rodrigues, que é a presidente do Sindicato de Artistas de Minas Gerais, do Satélite, começou a se mexer e colocou o sindicato no meio. A gente pensou em usar isso como um gancho político de procurar instalar em Belo Horizonte a casa do artista, que não tem. O artista não tem amparo, né? E pensando também no idoso. O idoso é invisível. Você fez um trabalho sobre as instituições de longa permanência, né? Os antigos asilos, né? Como é que essas instituições no Brasil? Elas atendem bem, promovem saúde ou não? Olha, as instituições são uma modalidade de serviço, né? Como qualquer modalidade de serviço, tem boas e tem ruins, né? Agora, o que eu acho é que a oferta é muito pequena. No Brasil, você não tem 4.000 instituições no Brasil. Você tem 71% dos municípios brasileiros, não tem nenhuma instituição. Então, você só vai ter uma melhoria de qualidade quando você aumentar a oferta. Porque o que está acontecendo? Quando você vai botar uma criança na creche, você olha 10 creches, né? Aí vê qual que você acha melhor, qual que cabe no seu bolso e coloca seu filho lá. Como a oferta de instituições é muito pequena, as famílias deixam para o último momento para colocar o seu familiar numa instituição. Aí vai colocar na que tem. E aí não pode reclamar. Fácil porque a gente faz com amor, né? E difícil porque tem muitos idosos para pouca gente, né? Aí é muita correria, muito esforço e muita atenção. Tem que ter bastante atenção com eles. As pessoas têm preconceito porque acham que está largado. Mas depende. Se for um lugar onde eles podem dançar, fazer teatro, fazer várias aulas, conversar com outros idosos, é uma boa opção. É um estigma no Brasil você, classe média ou pobre, colocar seu pai ou sua mãe num lugar, numa residência. Não estou falando nem no asilo, que tem uma associação muito pejorativa, um estigma. Você vai ser condenado, você vai ser condenado, criticado. As pessoas, olha só, não tem coração, botou a mãe. Ah, não, jamais. Porque asilo, tem asilo bom, tem os ruins. Tem muitos que são precários e deixa os velhos lá, a Deus dará. Tem mãe. Ela tem muitos filhos para tomar conta dela, a gente jamais levaria ela para um asilo. Muitas vezes, lá fora, as pessoas colocam porque sabem que vai ser melhor. E o próprio idoso prefere ir. Então, enquanto a gente não se habituar à ideia de que com famílias menores, com menos mulheres, com a longevidade, que essa mulher hoje tem que cuidar do filho, da casa, do trabalho, trazer dinheiro e cuidar. Não são mais só dos avós, são dos bisavós. E muitas vezes ela é a única cuidadora de uma família que virou uma pirâmide de cabeça para baixo. Não dá conta.
Então, enquanto a gente não vencer esses tabus e esse estigma, nunca a qualidade vai melhorar. Eu que morei na Suíça, na Dinamarca, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, eu vejo o quanto é comum e quanto que existe ali a família, a comunidade, os vizinhos, os que visitam. Em alguns casos, em alguns países, a instituição faz parte do imaginário do idoso. Então, por exemplo, se você vai à Alemanha, essa pessoa ela já cotiza ao longo da vida porque sabe que no final da vida, se ela precisar de uma instituição, ela já garantiu, ela não quer que os filhos se ocupem dela. No nosso meio, isso ainda não é uma realidade. Então, a gente, para melhorar a visão e o preconceito que a gente tem de instituição, a gente tem que abrir a porta da instituição. A gente tem que trazer a comunidade para dentro da instituição. A gente tem que visitar o parente que está institucionalizado. Porque o que a gente observa é que a família fica tão envergonhada de precisar de institucionalizar o idoso que ela mesma desaparece. Ela coloca e some, né? Por outro lado, outra situação é pensar que a velhice é o resultado das nossas relações. Então, se você construiu relações ao longo da vida, mesmo institucionalizado, você vai sustentar essas relações. Enquanto que se você não construiu, você também vai colher essa situação. Quand j'ai senti mes copains en difficulté, j'ai cherché des solutions. Il y a des vieux ici. Il est hors de question que je laisse un vieux copain crever dans cette baraque. Son directeur de thèse lui a dit que notre communauté était tendance. Ce qui l'intéresse, c'est comment on va vivre. Nos activités ménagères, culturelles, sexuelles aussi. A nossa televisão era apenas um veículo de trabalho. Era uma televisão movida a lenha. Hoje é tudo muito fácil, tem muita tecnologia, eles trabalham muito, né? Mas eu acho assim, sabe? A gente fazia tanta coisa boa. Uma angústia de quem está envelhecendo. Quem é que vai cuidar de mim? E quem não quiser morar com os filhos? Quem não tem filhos? Praticamente, gente, não temos instituições públicas. A maioria é filantrópica e com poucos recursos para o cuidado essencial. Existem as particulares, mas pouca gente tem acesso. Na verdade, nem toda família tem essa condição. E mesmo menos favorecido, aquele que ganha talvez um salário mínimo, ele passa para os asilos parte desse dinheiro. E nem todos têm, na verdade, essa assessoria que precisa, que é o final da vida, né? Que é o descansar mais tranquilo. E tudo isso envolve dinheiro e é tudo muito caro. O que o Estado brasileiro tem feito com a velhice? Ele tem agido como um avestruz. Ele enfiou a cabeça na terra e falou, deixa as coisas acontecerem que a sociedade mesmo vai se ajustar. E não vai. Quer dizer, a velhice ela pede do Estado que ele faça a parte dele. É dever do Estado amparar uma pessoa idosa em caso de necessidade. Não estou querendo eximir a sociedade da parte dela, nem o indivíduo. Mas eu acho que é importante que o Estado se manifeste. Enquanto a gente nega o envelhecimento, a gente não constrói políticas para o envelhecimento. Por sua vez, quando a gente conversa com alguém e todo mundo muitas pessoas com quem eu converso vira para mim e fala assim, idoso precisa de carinho e atenção. Não tem política que se sustenta com carinho e atenção. Política se sustenta com verba, é com orçamento, é com equipes preparadas, é com serviços de qualidade. Aí sim a gente pode pensar numa sociedade que está de fato envelhecendo de uma forma responsável e consciente. Mas para isso, a gente tem que convencer a juventude, a gente tem que convencer os velhos de que eles têm direitos. Uma das coisas que o poder público pode fazer, e deve começar, é olhar para modelos de outros países. Nós já temos vários países que têm um seguro do cuidado de longa duração. Assim como eu pago um seguro-saúde, eu posso pagar também, porque não se enganem, você pode ter um seguro-saúde, mas não pense que o seu seguro-saúde vai te pagar se você tiver um derrame e se precisar de cuidado, precisar quem troque as suas fraldas e lhe dê banho durante 5, 10 ou até um ano.
Então, esse seguro de longa duração, por exemplo, na Alemanha e outros países, e não só os países mais ricos europeus, vários países, inclusive aqui da América Latina, Costa Rica, Chile, Argentina, eles já estão pensando como é que vai ser isso. Isso faz parte do poder público. Isso faz parte de você responder à revolução da longevidade. As pessoas vão, inclusive, querer. Isso é uma oportunidade para o setor privado. As seguradoras que estiverem atentas à longevidade, elas vão perceber que existe um mercado aí de gente que vai querer, por opção, pagar um tanto enquanto está bem, ativo, trabalhando, com remuneração, para ter certeza de que quando vai precisar de um cuidado de longa permanência, vai ter esse seguro que lhe pague. Aqui é tão agradável. Eu não alugo mais este quarto. Às vezes subo e durmo aqui, eu mesma, quando me sinto intranquila demais. Eu ganhei o Sena Minas com um projeto de uma peça baseada nas criadas, né, do Jean Genet. A peça chama Mimi e Suas Meninas. E eu vou fazer. Quer dizer, eu vou fazer se eu não puder trabalhar para lá, para cá, a personagem dessa peça é numa cadeira de roda. Eu quero ver também se eu consigo dar aulas de teatro, viu, minha gente? Eu vou dar aula de teatro, viu? Vou ajudar muita gente que está querendo fazer teatro, não sabe como, nem como começa, a começar um grupo de teatro e fazer uma peça, produzir um espetáculo. Mostrem pra mim os caminhos que eu procuro há muito tempo. Nós estamos em 2016, em 9 anos, de cada 4 brasileiros, um vai ser velho. Quem cuidará, se não é a família? Então, nós temos que providenciar outras estruturas de cuidado. A instituição da forma de asilo que a gente conhece, ela é a última. A gente teria outras instituições que poderiam ser ofertadas para a população idosa e que hoje não temos. A gente teria centros-dia, a gente teria hospitais-dia, a gente teria centros de reabilitação dirigidos a essa população, que hoje a gente não tem no nosso país. A gente teria uma política de cuidadores, que também ainda é muito rara no Brasil. Tudo isso para apoiar a família e para que a institucionalização seja realmente a última opção. O cuidado com os idosos é uma obrigação da família, é uma obrigação constitucional e, além de tudo, é uma forma de retribuição que nós temos por tudo que os nossos idosos fizeram pela nossa geração. Num condomínio, por exemplo, uma casa de repouso, tipo assim, 5 estrelas, você iria? Olha, para ir para uma casa dessa, de 5 estrelas, bem bacana, com certeza que eu iria e queria ir, né? Se eu pudesse ir. E os passarinhos que acordam a gente? Às 5h30, 6 horas, pode olhar o relógio. Eles estão fazendo a maior farra, quantidade ali. Eu não queria, que eu estava morando sozinha. Eu sei que você está bem, mãe. Nós é que estamos preocupadas com você. Você escolhe ou Nova Lima ou aqui, porque lá no exterior não iria. Aí eu escolhi aqui, que aqui é mais amplo, posso sair, tem a música para relaxar, sabe? Nunca na minha vida eu passei tão bem como agora. A minha liberdade aqui. A minha liberdade. Eu posso sair a hora que eu quiser. Aonde eu quiser. Se as instituições estão ficando de portas fechadas, se elas não são instituições que permitem o ir e vir dos seus moradores, então elas não estão prestando o papel delas adequadamente. Porque o velho que está dentro da instituição, não necessariamente ele é impedido de sair. Pelo contrário, se ele participa, se ele se sente dentro da comunidade, ele vai viver muito mais feliz do que trancafiado numa instituição que
priva essa pessoa de ter contato com os outros. Vou fazer compras, vou na casa de uma filha, mas eu não quero muito contato, eu não quero participar mais de família, assim, ver o dia a dia, não. Isso não. Então eu vou visitá-las. Eu sempre morei sozinha, mas no prédio que eu morei, tem a minha filha que mora lá. Mas acontece que meus filhos ficavam muito preocupados comigo de morar só. Falei com o mais velho, Jonas. Jonas, olha um lugar para mim morar, porque aqui eu não estou bem. E além de tudo, eles quiseram que pusesse uma pessoa para dormir. Então, no total, eram 8 pessoas, nada, não podia ser uma só, não podia ser 2 só. Tinha que ser uma por noite. Então, eu fiquei muito esquentado com aquilo, porque eu não preciso de pessoa para dormir comigo. Aqui é uma delícia para a gente fazer o trabalho, recebe as pessoas aqui, vem mais cadeira para cá, né? A gente coloca aqui e fica batendo papo aqui, conversando, a família. É muito legal, viu? Aqui é muito, muito, muito bom. É como diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Geralmente a casa de idoso, né, as casas de idosos, geralmente, elas são lugares de pessoas tristes, né? São pessoas que estão ali, muitas vezes elas vão involuntariamente, elas são colocadas por algum tipo de necessidade. Então são lugares de pessoas que estão esperando o fim, né? E aí a gente imagina que isso é muito injusto, né? Porque o idoso, ele é uma pessoa que ele deu vida a outras pessoas, que ele contribuiu para a sociedade, que trabalhou muito. Então, ele chega a um determinado ponto da vida dele, que é o momento dele usufruir, né? Eu fiz trabalho voluntário em vários asilos. E, sinceramente, todas as pessoas que eu conversei, elas estavam insatisfeitas com a condição do lugar. Elas estavam insatisfeitas com a falta de atenção que a família dava. Então, por melhor que a infraestrutura seja, a participação da família nessa hora, ela é muito importante. E não basta o lugar ser maravilhoso, a pessoa ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa se sentir valorizada. A gente queria uma casa onde a pessoa ela fosse feliz. E o idoso ele tem uma necessidade muito grande de algo que identifica a pessoa dele com aquilo que ele viveu a vida inteira, né? Então, nós decidimos que os apartamentos, os quartos, né, eles poderiam trazer coisas deles para não cortar os vínculos da pessoa dele com aquilo que ele estaria deixando. Vim para cá porque eu estava sozinha. Eu não tinha cuidadora. Não gosto de cuidadora. Não dava certo. O médico falou comigo que eu não podia dirigir mais. Então eu fiquei dependente de tudo, né? Não podia fazer minhas compras, não podia sair de carro. A minha filha não aceitava. Falou, mãe, mas depois que ela esteve aqui e viu, ela falou assim, falou até com a irmã Maria Clara, sabe? Irmã, eu chorando que ela falou. Eu não queria que minha mãe ficasse aqui, não. Mas hoje eu estou vendo que eu não posso dar a ela esse conforto que vocês dão aí. Os hóspedes, a maioria aqui agora é com Alzheimer. Então elas chegam bem, mas o Alzheimer vai progredindo. Então eu acho meio triste isso. Eu sofro muito com o que eu vejo em volta de mim, com as pessoas que estão aqui, sabe? Mas é a vida deles, né? Ninguém sabe o fim da sua vida. Por isso, não se galanteie nunca na vida com nada. E você nunca sabe o fim. Qual será o fim? As pessoas não sabem desse mundo, desse universo do idoso. Também muito pouco. Isso é muito pouco divulgado. Eu acho que o cinema, a televisão, devia fazer temas em cima disso, entendeu? Porque é duro, viu? Mas é um mundo muito ignorado. É tão grande, uma angústia terrível, que eu pensei que eu fosse morrer, então eu comecei a rezar. E foi aí que eu compreendi
que não era só eu que estava completamente só. Imagina um idoso, no final dos tempos dele, pudesse morar, um exemplo, numa fazenda legal, que tivesse uma piscina, que ele pudesse fazer caminhada, que tivesse um cavalo para andar, ele vê uma galinha, um passarinho, enfim, aí seria bacana. Olha, quando eu tiver velhinha, eu gostaria de estar morando numa roça também, num lugar bem tranquilo. Lógico que teria alguém para cuidar de mim, né? Não sei se eu vou ter condições, assim, de saúde para cuidar de mim mesma. Mas é um lugar bem tranquilo, bem calmo, depois que eu já tiver feito tudo, viajado. Ou então, quem sabe, uma casa na Europa, na Itália, né? Não ia ser ruim, não, Ia ser ruim, não? Não sei se a vida é curta. Sei que 80 é pouco para mim. Eu quero mais palco. Aqui eu realizo esse milagre. O texto acaba, a luz se apaga, o personagem morre, ninguém socorre, ainda bem. Mas amanhã a atriz renascerá mais viva do que nunca, renascerá fênix. E eu, rainha desse palco, recomeço o ritual. Porque toda atriz tem a obrigação de ser imortal! Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis e infinitas cortinas com palcos atrás. E nós ficamos por aqui. O Sou 60 vai ao ar 3 vezes por semana. Domingo, 9h30 da manhã, quarta-feira, 12h30 e sábado, às 8 da noite. Até a próxima e cuida de você, porque você merece. Costeira me lança em sinais, arranca a vida, estufa a vela.